Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão. A nossa questão de hoje é sobre integrais triplas, tudo bem? É um assunto lá do cálculo 3. Eu peguei um exemplo aqui, estou trazendo para vocês para a gente discutir e verificar a melhor maneira de abordar essa questão, tudo bem? Então vamos lá. Dado B, o conjunto de todas as ternas aqui, né? Todos os uma terna, né? X, Y, Z, tais que, então veja as condições. O conjunto B, ele é formado por essas ternas, tal que X ele varia, veja, de 0 até 1, o Y ele varia de 0 até X, e o Z ele varia de 0 até essa soma aqui, X mais Y. E a questão nos pede para calcular a integral tripla da seguinte função aqui, ó, x dx dy dz. Como é que a gente faz para calcular esse tipo de questão? Então veja, para fazer a integral tripla, quando nós temos o conjunto B delimitado por intervalos, a melhor maneira de fazer é tentar construir um desenho que não precisa ficar perfeito, mas ele tem que ser suficiente para a gente poder ter uma descrição, né, conseguir ver mais detalhadamente como que está organizado esse conjunto B. Tudo bem? Então veja, nós temos aqui o eixo X, Y e Z. Tudo bem? Então veja, o X, o problema está me dizendo que X ele varia de 0 até 1. Ok? O Y ele varia de 0 até X. Aqui talvez inicialmente possa até estar gerando uma confusão. Mas olha, veja, o X ele varia de 0 até 1. Então o maior valor que X assume aqui é quanto? É 1. Esse é o primeiro detalhe que nós temos que verificar aqui, ó. Só que o x ele é um valor variável, ele varia de 0 até 1. Se você pensar, por exemplo, ó, quando o x foi meio, o maior valor que y assumiu foi quanto? Foi meio. Significa dizer que o y ele depende do x, ou seja, o y ele está amarrado, ele depende de x. Da seguinte forma, nessa relação aqui, ó. Que relação é essa? Essa relação é uma função do primeiro grau. Então, por isso que eu peguei esse máximo valor assumido por y aqui para mostrar para você que a relação que se estabelece entre o x e o y é uma reta que passa no primeiro quadrante aqui. Tudo bem? Então, veja, cada valor que x assume aqui, o y vai assumir um valor que ele cai ou em cima da reta ou abaixo da reta, ou seja, são pontos que pertencem a esse triângulo aqui. Ok? Agora veja, que o z ele é maior que 0 e é menor que x mais y. Como é que nós vamos escrever, representar aqui no plano essa relação aqui? Veja, z, olha, z igual a x mais y representa um plano. Para desenhar esse plano, você primeiro faz o seguinte, ó. Imagina que o x vale 0, então você tem z igual a y. É uma função do primeiro grau, uma reta. Então, vamos lá. O maior valor que o y assume é 1, então quando o y é 1, o z também é 1. Vou usar só como parâmetro aqui para saber por onde passa a nossa reta. Então veja, a relação que se estabelece entre z e y é uma reta. Ok? Agora, se você imaginar que o y é 0, você vai estar considerando esse plano xz aqui. Quando o y é 0, então a relação que se estabelece entre o z e o x também é uma reta, que vai passar aqui, ó. Tudo bem? Quando agora nós olhamos para essas duas retas, veja que tanto essa primeira reta no plano z, y, quanto a segunda reta aqui no plano x, é z, elas duas
pertencem a esse plano aqui. Então, significa que o plano ele passa por elas duas aqui. Eu vou tentar rabiscar para você visualizar aqui assim. Então, Z menor ou igual a x mais y é esse plano bem aqui. Tudo bem? Então veja que o conjunto B, o nosso conjunto dado, olha, 0 é menor que x, x é menor que 1. Então, no eixo x, nós temos uma limitação que é o eixo x no intervalo de 0 até 1. No eixo y, o menor valor que y assume é 0 e ele varia conforme o x. Então, quando nós olhamos para esses dois, nós vimos que dessas duas relações, nós temos esse triângulo aqui na base. Forma um triângulo aqui na base. Agora, aqui em cima, nós temos o quê? Nós temos um plano que já está delimitado aqui em cima. Quando nós juntamos tudo, então para cada ponto, veja que cada ponto que pertence, vou botar aqui assim, para cada ponto que pertence ao nosso triângulo aqui na base, nós temos uma imagem que vai até esse plano aqui em cima. Quando nós juntamos tudo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, ó, vamos juntar aqui. Esse ponto com esse. Esse ponto aqui, ó. Ele vai vir até aqui em cima e tocar o plano. Aqui toca no 0. Então, nós vamos ter esses sólidos aqui, esse sólido aqui, ó, delimitado no plano XZ por esse triângulo aqui. Na base também é um triângulo. No lado direito aqui nós vamos ter um triângulo também, até alcançar o plano lá em cima. Espero que você tenha conseguido visualizar o nosso sólido. Então, o nosso sólido ele é toda essa região aqui. Tudo bem? Agora, como é que nós vamos calcular essa integral tripla? Nós vamos fazer da seguinte maneira, veja. O primeiro intervalo que eu tenho que procurar é o intervalo fixo, em que os extremos sejam valores fixos. Isso ocorre onde? Ocorre com x aqui, ó. Ele varia de 0 até 1. Então, é o primeiro intervalo que eu vou pegar de 0 até 1. Só que ele é o primeiro, então ele vai ser a última variável que eu vou integrar. Vai ser a variável x. Tudo bem? Agora veja que o y ele varia de 0 até x. Então esse vai ser o segundo intervalo que nós vamos integrar. Variando de 0 até x. Tudo bem? E por último, e aqui vai ser dy. Eu vou até afastar aqui um pouquinho para dar o espaço. Aqui, ó. dy, dx. E na última variável vai ser na variável z. Por que eu estou pegando ela por último? Porque essa daqui, veja que o z ele varia daqui do 0 até o plano que é representado por x mais y. Então, nós vamos integrar de 0 até x mais y. Tudo bem? E qual é a nossa função? É essa aqui, ó, x. Na variável dz. Tudo bem? Então veja que, olhando aqui para o conjunto, tendo sido feito o desenho, fica mais fácil de você perceber o que está acontecendo. Veja, o x ele varia de 0 até 1, então eu escolhi para ser o último intervalo de integração, né, na variável dx. O y, veja, ele varia de 0 até x, que é a nossa reta bem aqui, ó. Tudo bem? E o z, ele varia aqui do 0 até o plano x mais y, que é o teto aqui do nosso sólido. Tudo bem? Agora que nós montamos a nossa integral, é só resolver. Pelo teorema de Fubini, o que nós vamos fazer é começar a integrar de dentro para fora. Então, vamos integrar primeiro na variável z. Tudo bem? Então, veja. A função é x. Se nós vamos integrar ela na variável z, vai ficar então, veja, x vezes z
no intervalo de 0 até x mais y. E nós conservamos dy dx. Tudo bem? Aí nós vamos agora, veja, integral de 0 até 1, integral de 0 até x. Veja, nós integramos na variável z, então eu vou substituir os extremos de integração na variável z. Então vai ficar assim, ó, x vezes, onde eu tenho z, eu vou colocar x mais y. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu faço f de b menos f de a. Só que quando eu substituir o zero no lugar do z, vai ficar 0 vezes x vai dar 0. Então não tem sentido eu colocar. Eu não vou colocar porque eu já sei que o resultado é 0. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos integrar na variável y. Então veja, eu vou primeiro resolver o parênteses aqui para não gerar confusão. Veja, propriedade distributiva, né, da multiplicação em relação à adição. Veja, x vezes x, conserva a base, 1 mais 1, 2, x ao quadrado. Mais x vezes y, xy, dy, dx. Veja, eu não fiz a integração, eu simplesmente eliminei esse parênteses aqui. Agora vamos conservar a integral que varia de 0 até 1 na variável dx e vamos integrar a função agora que nós encontramos na variável y. Então veja, x ao quadrado, a integral de x ao quadrado na variável y é só acrescentar o y mais a integral de xy na variável y, eu olho para x como uma constante, vai ficar x vezes y ao quadrado, né? Aqui é 1, eu acrescentei mais 1, divide por 2, tudo bem? No intervalo de 0 até x. Mantém a integral na variável x. Aí nós vamos ter, veja, integral de 0 até 1. Onde eu tenho y, veja, nós integramos na variável y. Então, onde eu tenho y, eu vou substituir por x. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado vezes x, mais x vezes... Olha, aqui onde eu tenho y, eu vou colocar um x. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre 2. O teorema fundamental do cálculo manda fazer f de b menos f de a. Mas veja que o a aqui é 0. Quando eu substituir no lugar de y, veja, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, vai me dar 0. 0 ao quadrado é 0, vezes x dá 0, então tudo dá 0, então não preciso colocar, tudo bem? Dx. Agora vamos simplificar aqui, ó. X ao quadrado vezes x, as propriedades da potenciação, né? Conserva a base, somos expoentes. Aqui o expoente é 1, então eu vou conservar 2 mais 1, 3. Aqui a mesma coisa, veja. Aqui o expoente é 1, x elevado a 1 vezes x ao quadrado vai me dar x ao cubo sobre 2 dx. Agora vamos integrar aqui, veja. Integral. Veja, vamos integrar na variável x agora. X ao cubo. Qual é a integral de x ao cubo? É muito simples, acrescenta 1 no expoente, ele vai ficar 4 e divide por 4. Mas aqui é a mesma coisa, ó. Integral de x ao cubo sobre 3 vai ficar, acrescenta 1 no expoente e divide pela soma. Então vai ficar assim, ó, x à quarta, dividido por 4, mas lá embaixo já tem 2, então é 2 vezes 4, vai me dar 8. Isso no intervalo de 0 até 1. Isso aqui vai me dar o quê? Pelo teorema fundamental do cálculo é só fazer f de b menos f de a. Então, onde eu tenho x, eu vou substituir 1. Vai ficar 1 elevado à quarta, vai me dar 1. Então, isso é 1 sobre 4. Mas, aqui de novo, ó, 1 elevado à quarta é 1. Vai ficar 1 sobre 8. Eu não vou usar o zero, porque, veja, quando eu substituir o zero aqui, eu teria que fazer menos 0 à quarta sobre 4, vai dar 0. 0 à quarta sobre 8, vai dar 0, então não preciso colocar, tudo bem? Veja, se eu multiplicar isso daqui por 2, vai ficar assim, ó, 2 sobre 8, mais 1 sobre 8, poderia tirar o MC também, tá bom? Então veja aqui, ó, tenho duas frações, tem o mesmo denominador, a regra me diz para conservar o denominador e somar o numerador, 2 mais 1, 3. Então veja que o valor da integral tripla sobre o conjunto B dado, com essas restrições,
o resultado é 3. Opa! O resultado aqui é 3 sobre 8, que é o que nós encontramos aqui embaixo. Tudo bem? Espero que eu tenha conseguido explicar com clareza. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.